Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Celso chega decidido, o olhar duro, a voz firme. Não há espaço para negociação. Ele dá um ultimato a Ernesto. Exige que o bandido suma de São Paulo, para sempre. Ernesto engole seco. Por fora, finge aceitar. Baixa a cabeça, respira fundo, diz que vai embora. Mas por dentro, o ódio ferve. O rancor se acumula no peito. Porque enquanto Celso acredita que venceu, Ernesto já começa a agir pelas sombras. Em segredo, ele volta a se encontrar com outros bandidos. Planeja algo muito pior. Arquitetar a morte do irmão de sua esposa. O jogo muda de nível. Sandra até tenta intervir. Ela se coloca entre os dois. Ernesto, por favor, tenta entender o meu irmão. Mas Celso não recua, não vacila. Você vai embora, Ernesto. Some da nossa vida. Não quero você nem passando pela porta. Cada palavra de Celso é um golpe. E cada golpe alimenta ainda mais o ódio de Ernesto. O bandido fecha o rosto. Decide fingir submissão. Por enquanto. Mais tarde ele anuncia que está partindo. Sandra arregala os olhos. O coração dispara. Espera aí, Ernesto. Para onde você vai? Ele suspira, fazendo-se de vítima. Não sei, Sandra. O seu irmão me pegou desprevenido. Talvez seja melhor eu ir mesmo. Porque se eu ficar perto do Celso mais um pouco, sou capaz de fazer uma grande besteira. Sandra se aproxima, aflita. Você não pode ir embora. Eu preciso de você comigo. Você é meu cúmplice. É o grande amor da minha vida. Ernesto segura o rosto dela. Fala com calma, quase convincente. Me deixa te dizer uma coisa, Sandra. Nós sempre seremos amantes. Nosso amor passou por tudo e não vai acabar por causa da exigência do seu irmão. Ele respira fundo. Agora você é baronesa, tem poder, não vai sofrer sozinha. E com isso, ele sai. Sandra fica parada, imóvel, desolada. Ela acredita que acabou de perder o grande amor da sua vida, sem imaginar o preço que ainda vai pagar por essa guerra entre os dois irmãos. A dor vira raiva. Sandra vai direto atrás de Celso. Explode. Você está satisfeito, Celso? Acabou de destruir a minha vida. Ele responde sem hesitar. Quer que eu seja sincero? O Ernesto é um escroque da pior espécie. O mínimo é ficar longe de todos nós. Com o tempo você vai perceber. Ele só atrapalha a sua vida. Sandra não aceita. O ressentimento fala mais alto. Como você tem coragem de fazer isso comigo? Eu te ajudei, Celso. Você queria aquele doutorzinho longe de você e da Estela. Eu fui lá e fiz. E é assim que você me retribui? Celso a interrompe. O tom é firme, definitivo. Sandra, isso não é contra você. Você sabe o quanto te amo, minha irmã. Estou fazendo isso pela Estela. Celso respira fundo. O tom é sério, cansado. Você não imagina o quanto ela sofre com as constantes impunidades do Ernesto. Esse homem já deveria estar atrás das grades. Mas infelizmente isso não vai acontecer. Ele se aproxima um pouco mais de Sandra. A melhor decisão para todos nós, inclusive para ele, é que o Ernesto se afaste de São Paulo para sempre. As palavras pesam. Sandra sente o chão sumir. Tudo perde o sentido depois disso. A suposta partida de Ernesto deixa um vazio enorme. Uma dor que não passa. Na cena seguinte, Ernesto aparece completamente fora de si. O semblante fechado, os punhos cerrados. Ele anda de um lado para o outro,
Fala consigo mesmo, tomado pelo ódio. Meu caro Celso, como você é bobo. Acha mesmo que eu vou te obedecer? Ele ri, com desprezo. Nunca vou deixar um paspalho como você dizer o que eu tenho que fazer. Isso não vai ficar assim. Você vai me pagar muito caro. O olhar endurece. Me desculpa, Sandra, mas não tem outra alternativa. O seu irmão precisa sumir de uma vez por todas. A decisão está tomada. Logo depois, Ernesto se encontra novamente com cara de gato e pé de cabra. O clima é pesado, silencioso. Preciso da ajuda de vocês dois. E espero que dessa vez façam o serviço direito. Ele encara os dois. Não se preocupem. Eu vou estar do lado de vocês quando tudo acontecer. Quero ver tudo com meus próprios olhos. Os dois se entreolham desconfiados. Que tipo de serviço é esse, Ernesto? Ele não hesita. É o Celso. Eu quero ele morto. O silêncio se instala. Até os dois bandidos ficam tensos. Calma. Isso é coisa séria, comenta um deles. Ernesto responde sem paciência. Vocês vão ser muito bem pagos. E isso vai acontecer hoje. Eu não posso mais esperar. O destino começa a se desenhar. Mas algo inesperado acontece. De longe, Olga observa tudo. Ela reconhece Ernesto. Reconhece os homens. Espera aí. Mas aquele não é o Ernesto. O coração acelera. Pensei que ele já tivesse ido embora de São Paulo. A não ser que esteja tramando alguma coisa. Ela franze a testa. Já ouvi falar desses dois. São bandidos perigosos, iguais a ele. Um pensamento a atravessa como um raio. Será que ele está planejando algo contra o Celso? Olga fica em choque com o que acaba de presenciar. Sem saber, ela acaba de se tornar a peça que pode virar esse jogo. Na cena seguinte, Olga surge diante de Sandra. Apressada. Tensa. Olá, baronesa. Eu preciso falar urgente com a senhora. Sandra mal levanta o olhar. Me deixe em paz, Olga. Não está vendo que eu estou sofrendo pelo Ernesto? Não tenho tempo para você. Ela suspira irritada. O que foi agora? Vai reclamar do salário de novo? Olga balança a cabeça. Não, Sandra. Dessa vez é muito mais importante. É justamente sobre o Ernesto. Sandra reage na hora. O que tem o Ernesto? Ele não foi embora? Ela se aproxima. Fala, Olga. O que foi que você viu? Olga em noite seco. Eu vi o Ernesto conversando com dois bandidos. Ele não foi embora coisa nenhuma. Sandra fica paralisada. O choque toma conta do rosto dela. Você tem certeza absoluta que era o Ernesto? Por favor, Olga, isso é muito importante. A voz de Sandra treme. O medo já começa a tomar conta. Olga confirma sem hesitar. Tenho sim. Era ele, não tenho a menor dúvida. Sandra leva a mão à cabeça. Tenta organizar os pensamentos. Então ele deve ter ido atrás daqueles capangas que tentaram sequestrar o filho do Candinho. Mas por quê? Ela para. O olhar escurece. A não ser que o Ernesto esteja planejando alguma coisa contra o meu irmão. O desespero cresce. Meu Deus, uma tragédia vai acontecer, Olga. Nós precisamos fazer alguma coisa. As duas se encaram, chocadas. O rumo dos acontecimentos é assustador. Sem pensar duas vezes, Sandra decide agir. Ela sai de casa às pressas.
determinada a impedir o pior, a proteger Célcio, custe o que custar. Enquanto isso, Célcio está com Estela, tentando ser forte por ela. O clima é pesado, o sofrimento é visível. O estado de saúde de Miriam piorou muito. Os sinais são claros. Ela pode não resistir. Celso segura a mão de Estela. As coisas vão melhorar. Acredite em mim. Ela balança a cabeça, sem forças. Eu não sei, Celso. Minha mãe só piora. Eu já sei onde isso vai dar. Está tudo anunciado. A voz falha. O Túlio também foi embora. Não sei o que vai ser de mim. Celso sente o golpe. Você ainda acredita no Túlio, não é? Ela responde com sinceridade. Sim, Celso. Sei que você não quer ouvir isso, mas é a verdade. Ela respira fundo. Eu sei que o Túlio não beijou a baronesa. Celso disfarça o incômodo, muda de assunto. Bom, isso é uma decisão sua, mas estou aqui também para te dizer uma coisa. Ele faz uma pausa. O Ernesto não vai mais te incomodar. Como eu prometi. Ele não vai colocar mais os pés em São Paulo. Estela regala os olhos. É verdade isso? Ela se emociona. Nossa, Célcio, nem sei como te agradecer. O alívio toma conta. Ela o abraça forte. Você não imagina o peso que saiu do meu peito. Celso fica mexido. O carinho dela o desmonta. Estou aqui por você, Estela. Sempre vou te ajudar no que precisar. E espero que um dia você volte a reconhecer o nosso amor. Ele sorri, confiante. Eu ainda acredito que vamos voltar. Estela se afasta devagar. Fica pensativa, com um pé atrás. Pouco depois, Celso se despede e vai embora, sem imaginar o perigo que o espera. Então, o ponto mais alto do capítulo começa. Ernesto entra em ação. Ao lado de um criminoso, ele observa de longe. Chegou a hora, Celso. Finalmente vou dar o fim que você merece. O ódio transborda. Isso é para você aprender a não ameaçar quem não deve. Logo depois, Celso caminha distraído, sem suspeitar de nada. A arma de um capanga é apontada diretamente para ele. O dedo aperta o gatilho. O disparo acontece. Ernesto acredita que enfim conseguiu dar fim ao irmão de Sandra. E é nesse instante que tudo acontece. Sandra surge correndo. O pressentimento é mais forte que o medo. Ela vê a arma, vê o irmão em perigo. Sem pensar, sem hesitar, Sandra se joga na frente de Célcio. O disparo ecoa. Sandra é atingida. Célcio grita, o desespero toma conta. Sandra, não, pelo amor de Deus! Ela cai nos braços do irmão. O sangue começa a manchar suas roupas. Ernesto fica paralisado. O choque o desmonta. Não, isso não era para acontecer. Por um instante, tudo parece perdido. Todos acreditam que aquele é o fim de Sandra, o preço cruel do plano inconsequente de Ernesto. Mas a história não termina ali. Contra todas as expectativas, um milagre acontece. Graças à intervenção de Anastácia, Sandra sobrevive. A vida dela é salva, e com isso, o destino da baronesa muda para sempre. Enquanto esse drama explode, Estela vive outro pesadelo. O sofrimento com a mãe só aumenta, o estado de saúde de Miriam piora ainda mais. Além disso, a ausência de Túlio pesa no coração da jovem. Ela tenta se manter firme, mas está cada vez mais abalada. Em meio a esse caos, o quadro de Miriam se agrava de vez. Estela entra em desespero. Pouco depois, ela aparece com Anabela. A menina está assustada. O que está acontecendo com a mamãe, Estela? Ela vai morrer? Estela engole o choro, se abaixa diante da criança. Eu não sei, Anabela. Estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar a nossa mãe. Mas, às vezes, a vida é assim. Ela segura a mão da menina. Vamos rezar. É tudo o que nos resta agora. Estela tenta confortar Anabela, mesmo sabendo que o pior se aproxima. O estado de Miriam continua piorando. A morte da mãe de Estela se torna iminente. E em meio a essa dor, o pensamento de Estela insiste em Túlio. O médico, por sua vez, está na rodoviária, a mala no chão, o ônibus prestes a sair para o Rio de Janeiro. Ele sobe um degrau e para. O coração fala mais alto. Eu não posso fazer isso. Não posso abandonar o grande amor da minha vida. Túlio respira fundo. Eu preciso ficar. Preciso lutar pela Estela. Mesmo que isso me traga problemas no futuro. Mesmo que custe a minha carreira. A decisão está tomada. Ele desiste da viagem. Volta correndo. Quando aparece diante de Estela, ela se emociona. Os olhos se enchem de lágrimas. Eles se abraçam forte, como se o mundo pudesse parar ali. Quem sente esse impacto é Célcio.
Ele percebe, tarde demais. Acreditava que poderia reatar com Stella, mas agora entende. Ele a perdeu. Célcio começa a enxergar que Stella deve seguir a vida dela, ao lado de Túlio. Esse reconhecimento o transforma, o faz mudar. E o capítulo ainda reserva mais tensão. Candinho começa a se incomodar com as constantes aproximações de Lourival de Dita. O empresário está cada vez mais próximo da jovem. O ciúme toma conta. Candinho sofre, se inquieta. Até o professor entra nessa história, decidido a investigar quem é de fato Lourival. Tudo começa depois do confronto. Candinho e Dita encaram Lourival. A desconfiança é clara. Mesmo assim, o empresário mantém a pose. Seguro, convincente. Ele acaba de conseguir algo grande. Uma entrevista de Doris River para a rádio. Quando é questionado, Lourival inventa mais uma desculpa bem ensaiada. Desvia o assunto. Sai ileso. Mais uma vez. Dita, ao contrário, está radiante. O nome de Doris River começa a ganhar força. A carreira decola. Os convites aparecem. Empolgada, ela abraça Lourival com gratidão. Obrigada por tudo que você está fazendo por mim. Candinho observa de longe. O sorriso some do rosto. O abraço incomoda. A proximidade o corrói por dentro. Para ele, Lourival deixa de ser apenas um empresário. Passa a ser uma ameaça. Mais tarde, Candinho procura o professor. Precisa desabafar. Olha, eu nunca fui de sentir essas coisas, sabe? Mas eu tô morrendo de ciúme da Dita com aquele Lourival Pizelli. O homem não desgruda dela de jeito nenhum. Asdrubal escuta com calma. Talvez seja coisa da sua cabeça, Candinho. Ele é o empresário da Dita. É normal essa proximidade, ainda mais agora que a carreira dela está crescendo. Candinho balança a cabeça inquieto. Eu não sei, professor, tem alguma coisa estranha. Tô sentindo que esse Lourival tem outra intenção, só que ele não deixa nada claro. Asdrubal fica pensativo. Observa o amigo. Quer saber de uma coisa? Não consigo ver você assim, desse jeito. E é por isso que eu vou te ajudar. Candinho se anima. Ajudar como, professor? Na cena seguinte, Asdrubal surge irreconhecível, com uma nova fantasia, outro personagem. Eu vou investigar essa história, Candinho. Nessas vestes, ninguém vai me reconhecer. Vou ficar de olho na relação desse empresário com a Dita. Ele ajeita o disfarce. Vou descobrir, custe o que custar, o que esse Lourival Pizelli realmente quer com a nossa cantora. Candinho fica impressionado e aliviado. Obrigado, professor. De verdade. Asdrubal sorri. A investigação está oficialmente em andamento. E é nesse instante que tudo acontece. Sandra surge correndo. O pressentimento é mais forte que o medo. Ela vê a arma, vê o irmão em perigo. Sem pensar, sem hesitar, Sandra se joga na frente de Célcio. O disparo ecoa. Sandra é atingida. Célcio grita, o desespero toma conta. Sandra, não, pelo amor de Deus! Ela cai nos braços do irmão. O sangue começa a manchar suas roupas. Ernesto fica paralisado. O choque o desmonta. Não, isso não era para acontecer. Por um instante, tudo parece perdido. Todos acreditam que aquele é o fim de Sandra, o preço cruel do plano inconsequente de Ernesto. Mas a história não termina ali. Contra todas as expectativas, um milagre acontece. Graças à intervenção de Anastácia, Sandra sobrevive. A vida dela é salva, e com isso, o destino da baronesa muda para sempre. Enquanto esse drama explode, Stella vive outro pesadelo. O sofrimento com a mãe só aumenta, o estado de saúde de Miriam piora ainda mais. Além disso, a ausência de Túlio pesa no coração da jovem. Ela tenta se manter firme, mas está cada vez mais abalada. Em meio a esse caos, o quadro de Miriam se agrava de vez. Stella entra em desespero. Pouco depois, ela aparece com Anabela. A menina está assustada. O que está acontecendo com a mamãe, Stella? Ela vai morrer? Stella engole o choro, se abaixa diante da criança. Eu não sei, Anabela. Estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar a nossa mãe. Mas, às vezes, a vida é assim. Ela segura a mão da menina. Vamos rezar. É tudo o que nos resta agora. Stella tenta confortar Anabela, mesmo sabendo que o pior se aproxima. O estado de Miriam continua piorando. A morte da mãe de Stella se torna iminente. E em meio a essa dor, o pensamento de Stella insiste em Túlio. O médico, por sua vez, está na rodoviária, a mala no chão, o ônibus prestes a sair para o Rio de Janeiro. Ele sobe um degrau e para. O coração fala mais alto. Eu não posso fazer isso. Não posso abandonar o grande amor da minha vida.
Túlio respira fundo. Eu preciso ficar. Preciso lutar pela Estela. Mesmo que isso me traga problemas no futuro. Mesmo que custe a minha carreira. A decisão está tomada. Ele desiste da viagem. Volta correndo. Quando aparece diante de Estela, ela se emociona. Os olhos se enchem de lágrimas. Eles se abraçam forte, como se o mundo pudesse parar ali. Quem sente esse impacto é Célcio. Ele percebe. Tarde demais. Acreditava que poderia reatar com Estela, mas agora entende. Ele a perdeu. Célcio começa a enxergar que Estela deve seguir a vida dela, ao lado de Túlio. Esse reconhecimento o transforma, o faz mudar. E o capítulo ainda reserva mais tensão. Candinho começa a se incomodar com as constantes aproximações de Lourival de Dita. O empresário está cada vez mais próximo da jovem. O ciúme toma conta. Candinho sofre, se inquieta. Até o professor entra nessa história, decidido a investigar quem é de fato Lourival. Tudo começa depois do confronto. Candinho e Dita encaram Lourival. A desconfiança é clara. Mesmo assim, o empresário mantém a pose. Seguro, convincente. Ele acaba de conseguir algo grande. Uma entrevista de Doris River para a rádio. Quando é questionado, Lourival inventa mais uma desculpa bem ensaiada. Desvia o assunto. Sai ileso. Mais uma vez. Dita, ao contrário, está radiante. O nome de Doris River começa a ganhar força. A carreira decola. Os convites aparecem. Empolgada, ela abraça Lourival com gratidão. Obrigada por tudo que você está fazendo por mim. Candinho observa de longe. O sorriso some do rosto. O abraço incomoda. A proximidade o corrói por dentro. Para ele, Lourival deixa de ser apenas um empresário. Passa a ser uma ameaça. Mais tarde, Candinho procura o professor. Precisa desabafar. Olha, eu nunca fui de sentir essas coisas, sabe? Mas eu tô morrendo de ciúme da Dita com aquele Lourival Pizelli. O homem não desgruda dela de jeito nenhum. Asdrubal escuta com calma. Talvez seja coisa da sua cabeça, Candinho. Ele é o empresário da Dita. É normal essa proximidade, ainda mais agora que a carreira dela está crescendo. Candinho balança a cabeça inquieto. Eu não sei, professor. Tem alguma coisa estranha. Tô sentindo que esse Lourival tem outra intenção. Só que ele não deixa nada claro. Asdrubal fica pensativo. Observa o amigo. Quer saber de uma coisa? Não consigo ver você assim, desse jeito. E é por isso que eu vou te ajudar. Candinho se anima. Ajudar como, professor? Na cena seguinte, Asdrubal surge irreconhecível, com uma nova fantasia. Outro personagem. Eu vou investigar essa história, Candinho. Nessas vestes, ninguém vai me reconhecer. Vou ficar de olho na relação desse empresário com a Dita. Ele ajeita o disfarce. Vou descobrir, custe o que custar, o que esse Lourival Pizelli realmente quer com a nossa cantora. Candinho fica impressionado e aliviado. Obrigado, professor. De verdade. Asdrubal sorri. A investigação está oficialmente em andamento.